Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast Falando de Famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. No episódio de hoje, Luciana Ferreira, assistente social, e Sander Firmo, que faz parte da equipe do podcast, vão falar sobre o tema convivência familiar. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @Falando de Famílias, onde postamos conteúdos relacionados a dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Oi pessoal, nós vamos iniciar mais um episódio e nesse episódio nós vamos continuar a conversa que estávamos tendo sobre convivência familiar após transformações familiares. No episódio passado nós falamos sobre a importância da criança e o adolescente conviver com ambos os pais, o quanto pode ser benéfico tanto para a criança e para o adolescente quanto para os pais. E hoje nós vamos iniciar com a seguinte questão: por que meu filho não gosta de vir para a minha casa? Essa é uma questão muito interessante e é uma coisa que a gente acaba vendo muito aqui pelo Sejusc, né, nas audiências de conciliação, que é uma tentativa de justificar por que será que meu filho não gosta de ficar na minha casa, porque quando ele tá na minha casa ele parece não estar satisfeito, fica emburrado, etc, esse tipo de coisa. E existe uma tendência de quando esses tipos de comportamentos surgem, o responsável, né, que tá passando por isso, alegar que isso tá acontecendo porque o outro responsável tá fazendo algum tipo de lavagem cerebral, tá falando alguma coisa pra ele não querer ficar aqui comigo. E é uma coisa que a gente acaba vendo muito por aqui, esse tipo de justificativa, né? É quase que uma tendência. Se tá dando alguma coisa errada na convivência, é porque o outro parte tá fazendo algo pra influenciar isso. Porém, quando a gente conversa com as crianças, né, nos atendimentos que a gente faz aqui, a gente nota que normalmente a criança não gosta de estar nesse ambiente porque ela não sente à vontade, não sente em casa nesse ambiente. E a partir disso a gente acaba sempre levantando uma questão pra questionar o responsável que tá passando por isso, que é: o seu filho, quando ele tá na sua casa, ele é um visitante ou ele é um morador? É uma questão que acaba fazendo totalmente diferença quando a gente vai discutir sobre por que uma criança não gosta de estar num ambiente específico. É questionar o que pode estar fazendo ela não se sentir à vontade lá. Pode ser que o próprio ambiente não seja um ambiente muito acolhedor e por isso que ela não queira ficar por lá. Existe também uma tendência de quando a criança é envolvida no conflito, né, ela presencia conflitos entre as duas partes, existe uma tendência de fato a não querer ficar em espaços que ela esteja sendo envolvida em conflitos. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é fazer um convite a você pensar um pouco mais e, antes de querer acusar a outra parte de tá fazendo alguma coisa para influenciar a criança, pensar o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente, ou o que eu posso estar fazendo que pode estar influenciando esse tipo de comportamento e porque a criança não quer ficar na minha casa. Bem, como foi mencionado, essa é uma dúvida muito comum. Sempre surge nas nossas intervenções e nas audiências de conciliação: meu filho não quer ir para a casa do pai ou para a casa da mãe. E a primeira iniciativa que eu sempre tenho é de perguntá-los: existe alguma justificativa para essa afirmação? Pergunto a eles se eles já dialogaram com os filhos para saber e compreender o real motivo desse desejo, né? A princípio, diante dessa situação, é importante compreendê-la através do diálogo, para que seja identificado o porquê ou os porquês. Na hipótese de ainda assim, a partir do diálogo, a gente não conseguir obter nenhuma eficácia, é indispensável uma investigação, pois é necessário contextualizarmos para que a gente possa saber as particularidades que organizam o raciocínio dessa criança ou adolescente. A história, a rotina de vida, o contexto familiar, muitas vezes nos dão subsídios, elementos para que a gente possa compreender o motivo dessa não ida à casa do outro genitor. E aí eu sempre comento: qual filho, né, que não gostaria de conviver, de saber da rotina, de estar no dia a dia com o pai ou responsável? Na grande maioria das vezes, a gente quer estar com os nossos familiares, com os nossos pais, nossos irmãos, avós, com todos os familiares, a não ser que algo justifique. Nesse caso, antes de se concluir alguma direção, será necessário uma avaliação, um estudo psicossocial ou um acompanhamento profissional, em especial um acompanhamento psicológico, para que a gente possa identificar as razões do seu filho não querer ir para a sua casa, ou até mesmo para que ele queira apenas ficar na sua casa ou na casa de algum outro familiar, de algum avô, de algum tio. E um aspecto muito importante que eu acredito que seja viável a gente mencionar aqui, e que está diretamente ligado, né, a essa questão, é que pai e mãe
ou como quer que seja, né, a composição familiar, precisam estabelecer os mesmos direcionamentos para a orientação e criação dos filhos, ou pelo menos caminhar parecidos, mesmo que discordem de algum ponto de vista do ex-companheiro, uma vez que são oriundos de famílias diferentes, com hábitos e costumes e valores diferentes, é fundamental que se chegue a um consenso. Existem muitas hipóteses ou justificativas para que os filhos expressem, né, o desejo de não querer ir para a casa do outro genitor, como, por exemplo, como já foi falado, não se sentir acolhido, não se sentir pertencente àquele ambiente, àquele espaço, o distanciamento gradativo da própria separação dos genitores, ou até mesmo, a gente encontra muito isso nos atendimentos, né, por se deparar com uma educação mais rígida da que normalmente ele é acostumado. Daí a importância dos pais dialogarem sobre as decisões, sobre a educação e a formação dos filhos. E frisando novamente, né, que a gente tá conversando sobre isso, mas a gente entende, como a gente já falou no outro episódio, vamos frisar aqui novamente, que isso não se encaixa em casos em que há suspeita ou confirmação de violência. A gente não tá aqui dizendo que a criança é obrigada a forçar uma relação quando há suspeita de violência. A gente está estabelecendo sempre para em casos em que é possível a convivência entre ambos os genitores com a criança. Então, a gente percebe que, às vezes, a criança ou o adolescente quer ir para a casa do outro genitor em virtude de ter a liberdade de ficar até meia-noite na televisão ou no celular, e o outro genitor, muitas vezes, limita esses tempos. E aí o filho opta pela educação mais flexível. Então, por isso que é importante os genitores manterem um diálogo, uma comunicação, para que a conduta do filho seja equilibrada em ambas as residências. E claro que com isso a gente não quer dizer que as regras precisam ser exatamente iguais em ambas as casas, até porque a gente entende que até faz bem para a criança lá conviver com regras diferentes. Porém, quando essas regras são muito diferentes, né, são bem extremas, quando um dos responsáveis é muito autoritário e o outro é muito permissivo, a tendência é que a criança opte por ficar mais próximo daquele que seja mais fácil a convivência para ela. E além disso, né, é importante frisar que, mesmo com essa questão do estudo, mesmo com essa possibilidade, né, de fazer um estudo psicossocial para investigar o que pode estar levando a criança ou adolescente a não querer estar no ambiente, é sempre bom também frisar que, como eu falei anteriormente, que o responsável também faça uma autoanálise de como está lidando com a criança, para que não seja só sempre culpa do outro. Também tentar observar como eu lido com a criança, como é a minha casa, esse tipo de comportamento que eu tenho, como eu trato meu filho, e de que, de alguma forma, a possibilidade, né, a justificativa para que isso aconteça também seja levar em consideração o que eu posso estar fazendo com isso. Então não é só jogar pro outro, mas também assumir um pouco a responsabilidade no o que eu faço pode estar levando meu filho a não querer ficar na minha residência. Então são vários fatores, mas é sempre bom também frisar que essa responsabilidade também é nossa. A gente tem que, antes de jogar a culpa pro outro, também fazer uma análise do que a gente está fazendo e se a gente está conseguindo construir um ambiente saudável para nossos filhos na nossa casa. Então, a partir do que já foi exposto aqui, nós já entendemos que existem diversos motivos para que os filhos não queiram ir para a casa de um dos pais. E, diante disso, o que os pais podem fazer para que o filho se sinta confortável na casa deles? Quais dicas ou orientações vocês poderiam passar para esses pais? Bem, eu posso iniciar dizendo: torne sua casa a casa do seu filho. Prepare um espaço acolhedor para ele, com os pertences, né? Com roupas, brinquedos, com os objetos dele, escova de dente. E o que eu me refiro aqui, né, não é um quarto enorme, com brinquedos caríssimos, com uma cama de casal só para ele, não. Se tiver isso, ótimo, maravilhoso. Mas o que eu me refiro aqui é de um espaço acolhedor, confortável, onde ele tem a liberdade de deitar no sofá, de abrir a geladeira, deitar numa cama, mesmo que ele vá poucos dias na semana. Caso a residência não disponha, né, de um espaço muito grande, separe no seu guarda-roupa ou na sua cômoda um espaço para que ele possa guardar os pertences dele. Organize as coisas do seu filho. Se possível, mantenha fotos, desenhos, pinturas do seu filho na sua casa. Ele precisa se sentir pertencente àquele domicílio, àquele ambiente, àquela família. Saber e se sentir que aquela também é a casa dele. Quando e se possível, crie momentos de descontração, né? Um ambiente favorável com você e com seus outros familiares. Se possível, insira-o na rotina familiar, dando
tarefas e responsabilidades a partir da idade dele, né? De acordo com a idade do seu filho. Criar um senso de pertencimento para a criança ou adolescente também é uma forma de acolher e de protegê-lo. Importante frisarmos aqui que os filhos, eles não são visitantes e eles não devem se sentir como visitantes. De acordo com o nosso Código Civil, ele utiliza o termo visitas, diferentemente do que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente, que utiliza o termo convivência familiar. E nós, tanto do Sejusc Famílias quanto do Sejusc Leste, Sejusc Polo, a gente utiliza o termo convivência familiar, porque os filhos não são meros visitantes na residência dos pais. Designar o convívio, né, entre pais e filhos como visita carrega um bojo, né, um ar de frieza, né, um sentido de relacionamento mais formal incompatível com a relação. E deste modo, né, proporcione um ambiente saudável, um ambiente acolhedor, mais uma vez, torne a sua casa a casa do seu filho. E complementando, um fato muito importante também é assumir responsabilidades ao cuidado dos filhos, né? Então a gente entende que o estabelecimento do apego, estabelecimento de vínculos, eles partem muito da participação que os genitores têm nos cuidados, nas tarefas. Então, além de criar esse ambiente saudável, não só fazer essas tarefas, mas também estar envolvido no cuidado. Então a gente sabe que, por exemplo, para criar vínculo com crianças, com adolescentes, a gente precisa não só oferecer um espaço, mas também participar do cuidado, de ajudar no banho, ajudar nos cuidados físicos, higiênicos, ajudar nas tarefas, incluir as crianças nas tarefas de casa, como a Luciana comentou agora há pouco. E uma questão também que acaba ajudando nessa adaptação da criança a uma casa diferente é a questão das pernoites, né? Uma coisa que a psicologia já vem pesquisando sobre, que é muito indicado porque acaba, por estar num tempo maior, por estar em um espaço que o sono vai estar sendo incluído, acaba criando um pertencimento maior, né? Que essa coisa de que é muito mais fácil desenvolver esses cuidados que eu falei agora um pouco, sobre higiene, saúde, quando você tem um tempo maior e a criança começa a conviver um pouco mais. Então, existem muitas pesquisas que apontam que pernoites ajudam muito nesse estabelecimento de vínculo, nessa ligação com os genitores, então é uma coisa que a gente incentiva também. E agora, para ajudar vocês nessa adaptação, nós temos algumas orientações para auxiliar a criar um ambiente um pouco mais acolhedor para crianças e adolescentes. Aqui no Sejusc, né, a gente fala um pouco sobre isso na nossa oficina de parentalidade. A gente conseguiu levantar alguns pontos que a gente percebe que ajuda nesse processo, né? Nesse processo de transformar a minha casa mais confortável para o meu filho. O primeiro deles é quanto às regras da casa. Como a Luciana comentou agora há pouco, existe uma grande diferença de quando a gente é visitante numa casa e quando a gente é morador. Então, por exemplo, se eu sou uma visita na sua casa, eu não posso entrar lá e abrir a geladeira, pegar uma água e me deitando no sofá, pegando comida para comer. Então, são coisas que uma visita não cabe, né? Então, se o seu filho não pode fazer esse tipo de coisa quando tá na sua casa, com certeza ele não vai se sentir como morador. Então é importante que seu filho participe e entenda quais são essas regras da casa e que ele seja incluído de forma quanto um morador pode fazer. Então tudo que um morador da casa puder fazer, ele tem que fazer também, para ele se sentir morador. Então é muito importante que durante o tempo que seu filho tá convivendo com você, ele tenha essa liberdade de fazer coisas que ele faria, que você consegue fazer também na sua casa. Então que tenha uma igualdade ali entre o que o seu filho pode fazer e o que você pode fazer. Isso ajuda a estabelecer na cabeça dele que ele também mora ali, que não é diferente. Além disso, também, como também a Luciana comentou agora há pouco, sobre essa questão de ter um espaço específico, como a gente chama, né? Um cantinho do seu filho. Então, ter objetos dele, ter desenhos, ter fotografias, coisas que ele consiga olhar e perceber que ele também faz parte dali. De que ele tem o espaço dele, essa questão de privacidade é importante e, novamente, frisando, não necessariamente precisa ser um quarto, mas qualquer espaço em que ela tenha as coisas dela lá já é o suficiente para ela conseguir identificar que ela faz parte daquele ambiente. Uma questão que é muito importante também é quanto à questão da alimentação e o quanto você conhece o paladar e o que seu filho gosta. A gente entende que a alimentação é um momento muito importante de criação de vínculo. A gente sabe que a gente se sente muito mais cuidado por alguém quando a gente é alimentado por essa pessoa. E isso é muito importante nessa relação de estabelecimento de vínculo entre pais e filhos. Então, saber o que o seu filho gosta, o que ele não gosta, o que ele pode comer, o que ele não pode. Conseguir oferecer alimentação que ele já está acostumado é muito importante para que, mais uma vez, ele se sinta à vontade naquele ambiente. Então, a alimentação é muito importante nesse quesito, né? Ajuda muito a se adaptar. Ter uma alimentação satisfatória ajuda que a criança se sinta mais em casa, né? Que ela saiba que aquele momento que ela tá comendo, que ela tá se alimentando, é um momento que ela faz dentro de casa e que aquilo vai ajudar ela a se adaptar. E outra coisa também é respeito à questão da vizinhança e comunidade.
acho que todo mundo aqui que cresceu em algum lugar específico tem memória muito marcante do local onde você viveu, da sua vizinhança, da rua, do que tinha perto de casa. Para que a criança consiga estabelecer que a sua casa também é a casa dela, é muito importante que ela conheça o local, conheça o bairro, conheça uma pracinha que estiver perto, conheça os vizinhos. Não precisa ser um contato muito próximo, mas que pelo menos ela saiba onde ela está e ela conheça todo o entorno dela. Isso ajuda a também a aumentar esse sentimento de pertencimento, né? Conhecer o local onde eu tô me ajuda a me localizar e me ajuda também a me sentir mais à vontade. E isso também evoca a questão de programações familiares. Então, a gente se perguntar que o que o meu filho faz quando eu tô aqui? Isso leva a uma outra questão relacionada à programação familiar, que é o seguinte: quando seu filho tá na sua casa, ele também participa da decisão do que vocês fazem, ou tudo que ele faz você já decidiu com antecedência? Porque é muito importante que ele também faça parte desse planejamento da programação. Então, se vocês forem assistir um filme, se vocês forem sair, que ele também participe na decisão do que fazer e do como fazer. Isso ajuda também a aumentar nesse sentimento de pertencimento. E uma questão polêmica, mas que também a gente vê que é muito importante, principalmente tratando-se de pré-adolescentes e adolescentes, é a questão do acesso à internet nas casas, que é uma questão geracional. A gente não tá dizendo que você é obrigado a colocar a internet na sua casa, e a gente entende que é uma questão financeira que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer isso, mas também a gente entende que principalmente na pré-adolescência e na adolescência, a geração atual, a internet faz muito parte da comunicação. Então, estar num espaço em que eu não tenho acesso à internet quer dizer que eu não tenho um contato com meus amigos, que eu não tenho mais contato com o mundo, e pode ser que faça a criança e o adolescente não queira mais estar lá. Então é uma questão que realmente é complicada, mas é uma questão muito geracional, e que quanto mais novos, né, estão tendo mais contato com a internet, mais a internet faz parte da vida deles, e isso é uma questão importante para eles, que estar em um espaço onde não tem internet acaba sendo um espaço onde ele está isolado. Então é muito importante, na medida do possível, tentar oferecer que o seu filho tenha algum tipo de acesso para que ele não se sinta isolado do mundo. E por fim, agora relacionado principalmente a crianças mais novas, bebês principalmente, é muito importante para a adaptação que a criança ela tenha contato físico e sensorial com o ambiente que ela está indo, principalmente ambientes novos. A gente tem na psicologia que as crianças, como eu falei no episódio anterior, têm uma facilidade de adaptação, mas essa adaptação ela depende muito de uma familiaridade, principalmente sensorial. Então ela conseguir conhecer o cheiro, ouvir vozes familiares, o estabelecimento do tato na convivência com genitores, então tudo isso ajuda a ela sentir mais à vontade. Então a familiaridade da criança com o ambiente depende muito dessa confiança que ela tem sensorial, né, de questões de cheiros, sons, tato, esse tipo de coisa ajuda a criança ficar um pouco mais familiarizada com o ambiente. E para finalizar, é importante que, a partir do que a gente falou aqui hoje e nos outros episódios, vocês consigam refletir como a sua casa está. E se lá a criança ou adolescente se sente morador. É muito importante que a gente se construa um ambiente de pertencimento, e isso pode auxiliar muito no processo de adaptação a essa transformação familiar que ela pode estar passando. Então, novamente, como já foi frisado aqui, torne a sua casa a casa do seu filho. Então, Luciana e Sander, pode ser que esse compartilhamento de cuidados, de responsabilidades e convivência traga, né, muitos benefícios para os pais, não é verdade? E vale ressaltar também que essa convivência dividida não deve ser somente com o pai e a mãe, né, mas sim também com todos os familiares, avô, avó, tio, tia, amigos, né? Isso é muito importante para a criança e é um direito dela, né? Convivência comunitária e familiar. E para fechar o episódio, existe alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu espero que a gente tenha podido, né, responder alguns questionamentos de vocês, tenha podido contribuir, né, com a situação de cada um de vocês, e fazer com que vocês se sintam um pouco melhor em relação à convivência familiar, ao convívio familiar mais saudável, mais salutar com seus filhos, com seu ex-companheiro e com todos os demais familiares. Tá? Esse momento a gente espera que vocês reflitam acerca das suas condutas. A gente deu algumas ferramentas, alguns caminhos aí para que vocês consigam viver de uma forma mais saudável, né? Mais tranquila e positiva. Obrigada. Eu acho que só para concluir, espero que a gente tenha conseguido contribuir com algumas reflexões, algumas dicas, alguns questionamentos que possam ajudar vocês nesse processo
de transformação familiar, principalmente nessa estabelecimento dessa convivência que a gente entende que pode ser muito importante, muito salutar, tanto para vocês, para os responsáveis, quanto para as crianças. Então, que a gente tenha conseguido contribuir e lembre-se de que é muito importante que vocês façam a casa de vocês serem também a casa do filho de vocês. E é isso. Muito bem, pessoal. Então, caminhando para o fim desse episódio, nós queremos agradecer a participação dos nossos convidados. Muito obrigada, assistente social Luciana. Então, eu que agradeço, muito obrigada, fiquei muito feliz pelo convite, né, de participar desse podcast. E quem tiver dúvida, né, vocês podem mandar mensagem no nosso Instagram, sejusque.leste, né, a gente responde todo mundo, só tenham calma, mas a gente responde. Então, muitíssimo obrigada, até a próxima. E também agradecemos a participação de Sander Firmo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de debater um tema que é muito comum aqui no Sejus, que principalmente é um tema que a gente aborda muito na nossa oficina de parentalidade. E aproveitando a oportunidade, então já deixo aqui o convite para quem quiser participar das nossas oficinas. Ela acontece aqui no Eusa Maria, no fórum. Na última terça-feira do mês, né, mensalmente acontece. Então fica aí o convite. Você também pode acompanhar nossos conteúdos lá no nosso Instagram, no @falando de famílias. E os links, né, de tudo que a gente tá comentando aqui, o link lá pro Instagram do Sejusque Leste vai estar aqui na descrição do episódio, então acompanha aí. E é isso. E lembrando também que lá no Sejusque Leste a gente tem oficina de parentalidade, né? A gente realiza normalmente às quintas-feiras, né? De forma virtual. Quem tiver interesse, lá no nosso Instagram, sejusque.leste, tem o link, né? Para vocês participarem, para se inscreverem. Quem tiver dúvida também sobre calendários, datas, horários, pode mandar uma mensagem lá. Tem o nosso também o WhatsApp. Fique à vontade. E agora, caminhando para o fim desse episódio, nós agradecemos a todos que estão nos ouvindo e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusque Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falando de famílias. Até o próximo episódio!